Olá, como vai você? Que bom ter você aqui de novo com a gente. Seja bem-vindo ao seu podcast, que agora é seu. Que bom que você está aqui de volta. É um prazer ter você conosco aqui. A gente tem mais um assunto para tratar hoje. E você que ainda não se inscreveu, aproveita aí esse momento. Se inscreve nesse canal, que é o teu canal, tá? Compartilha com outras pessoas, divulga isso, né? Acrescente na vida de alguém, tá? Eu tenho certeza, vai edificar vidas, assim como a sua está sendo edificada nesse canal, outras vidas também terão essa edificação no canal Neurofé. Neurofé, esse é o seu canal, tá bom? E hoje eu estou muito motivada para falar de um assunto que é um assunto que a gente até pouco tem visto nas pessoas nos dias de hoje, que é motivação. A motivação é algo que quase que está extinto, né, nesses dias de hoje. E eu quero falar sobre isso um pouquinho, que eu quero falar sobre a questão estrutural da motivação, como é que ela é gerada, quem são os responsáveis biológicos para que a motivação seja gerada em você. E aí eu vou trazer alguns exemplos bíblicos também, que é esse o intuito desse canal. O canal Neurofé é um canal que a gente atrela todas as circunstâncias neurológicas, né, sobre o seu cérebro, como ele age e reage, como ele provoca ou não estímulos em você, comportamentos em você, tá? E a gente vai atrelar isso à fé cristã, aquilo que é produzido espiritualmente na sua vida. Então, assim, fica com a gente. Já vai curtindo, já vai compartilhando, que eu tenho certeza, você terá algumas transformações na sua vida e todas elas positivas, tá? Há um tempo atrás eu falei sobre motivação e falei sobre o que motiva a ação. E aí o texto era motive ação, motive ação. E a motivação é isso, é um motivo que te leva a agir. Qual é o motivo? Em que você está sendo instruído, direcionado, impelido a agir na sua vida? Eu queria falar um pouco sobre isso com você nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai entender o que a gente quer falar. Eu quero começar dizendo para você que como é que essa motivação ela acontece no nosso cérebro. Ela geralmente ela é toda integralizada no córtex, né? E esse córtex cerebral ele é responsável por outras áreas, não só comportamentais como também cognitivas. E a gente tem aí toda uma estrutura interligada, coesa, para estar gerando motivação. Só que essas estruturas elas não agem isoladamente. Cada uma tem a sua responsabilidade, só que todas elas geram um comportamento. E esse comportamento é um comportamento motivado por algo. Isso que eu quero falar com você nessa hora. E esse mecanismo dessa estrutura chama-se circuito reforçador do límbico, do órgão límbico, o órgão límbico motor. Tá? E esse circuito, que é um circuito que reforça o seu límbico motor, ele vai gerar em você toda essa predisposição de você agir em prol de algo, agir em prol do que você julga ser importante ou especial na sua vida. Então, como é importante esse circuito dessa combinação, né, de todas essas áreas interligadas no córtex cerebral para estar gerando essa motivação em você, gerando um motivo para você agir. Eu queria muito que você frisasse sobre essa frase, gerando um motivo para você agir. Porque às vezes a gente até tem um motivo, mas a gente não se concentra nele. É um motivo que a gente prefere reclamar, né? Depois a gente vai estar gravando um podcast também sobre reclamação. Não deixa de assistir não, que é super especial. A gente está produzindo ainda, daqui uns dias vai estar aqui no canal também para você curtir, para você compartilhar, mas não abre mão de estar acompanhando os vídeos que a gente vai estar lançando aqui não, que são motivadores para a sua vida. E aí eu trouxe um texto aqui para a gente estar lendo,
que está lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 12, que diz assim, olha, sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Colocai em prática. E o que é colocar em prática? É tirar do subjetivo e objetivá-lo na sua vida, no seu comportamento, das suas decisões, ações. Isso é você colocar em prática aquilo que você tem certeza, né? Salvação precisa se ter certeza. Não é verdade? Se você não tem, não coloca em prática não. Mas se você tem, coloca isso em prática. Seja motivado por algo que vai gerar, que são de ações que vão gerar em você resultados e resultados promissores. Resultados que vão levar a você mais perto do seu propósito, vão levar você mais perto de um objetivo que você traçou, que você gerou e que Deus tem para a sua vida. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui sobre a motivação, sobre essa força, né, que vai direcionar o seu comportamento para uma área distinta, e uma delas que eu trouxe para nós aqui, de milhares que a gente tem, e todas elas bíblicas, eu fiz questão de trazer esses exemplos bíblicos para você hoje, mas o primeiro delas que a gente trouxe aqui foi Esther. Esther foi motivada, mas qual foi o que motivou Esther a agir? Foi uma perseguição. E muitas das vezes a gente acha que o que vai motivar é algo positivo. Só que nem sempre o que vai motivar você a agir seria algo positivo. Muitas das vezes pode ser alguma circunstância negativa, mas que também será uma motivação para você mudar circunstâncias, para você mudar aspectos negativos da sua história e transformá-los em aspectos positivos. E o caso de Esther, quando ela foi motivada por essa perseguição, quando Mardoqueu chega para ela, dá um recado, olha, Amã está tramando contra os judeus, e aí ela fica muito preocupada com aquilo, porque tem uma tensão, né, nesse pano de fundo, de que como é que eu vou chegar ao rei, como é que eu vou falar com o rei se eu não posso ir à presença dele sem que ele me chame? Não é assim? Você conhece a história. E aí Mardoqueu vai lá e dá essa motivação. Olha, Esther, será que não foi por esse motivo que você foi constituída rainha? Até porque se prejudicar judeus, você também está inserida nesse contexto. Então não é melhor que você haja? E aquilo trouxe um alerta para ela. Ela fala, realmente, eu preciso agir, porque eu também estou em perigo. E aí ela dá um recado, manda Mardoqueu levar um recado para que todo o povo começasse a jejuar. Ela também ia começar a jejuar com as suas servas, para que Deus desse vitória quando ela estivesse na presença do rei e contasse o que estava acontecendo. Então, que as motivações de perseguição que de repente você está passando pela sua vida gerem em você ação. E muitas das vezes o ser humano tende a agir da pior maneira possível. Ele se deprime, ele se enclausura, ele prefere um quarto escuro, ele prefere se afastar das pessoas. E essa não é uma ação positiva, não é uma ação que gere resultados. Então, para você entender que aquela atitude que você está tomando é uma atitude assertiva, é simples. Vai gerar resultado positivo? Ótimo, então é a melhor decisão que você poderia tomar, é a melhor ação que você escolheu para tomar, porque é o resultado que vai dizer para você se o caminho que você escolheu para percorrer é um caminho assertivo ou não é um caminho assertivo. Então fica com essa fala aí também para você, o importante não é apenas agir, mas agir de maneira correta, agir da melhor maneira possível, com menos confusões, menos ruídos possíveis, né? Agir de forma que o dano será muito menor. E a atitude que Esther tomou, por exemplo, vamos jejuar. Ela não tomou uma atitude de guerra. Não, vamos nos armar, vamos pegar de uma espada, vamos combinar de matar Amã antes que tudo dê errado. Não foi isso. Pelo contrário, ela entendeu que uma ação que seria positiva e que geraria resultados positivos seria um jejum apregoado. Fica também um recado para mim e para você, que muitas das vezes nesses momentos da nossa vida em que a gente não tem o controle do que fazer,
faça a forma mais branda possível para poder você resolver seus problemas, tá? Faça de uma forma em que pessoas vão poder te ajudar, em que você vai falar com a pessoa certa e ela vai te apoiar da maneira correta para esse momento em que você precisa decidir algo, não só para você, mas muitas vezes para os seus, né, para sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Então, essa maneira, esse caminho que você vai percorrer para ele ser assertivo, ele tem que ser o mais ameno, o mais brando possível para gerar resultados. É claro que, eu quero abrir um parênteses aqui, que muitas das vezes nossa postura precisa ser de guerra, dependendo da proporcionalidade que chega para nós, desse intempério, dessa motivação, muitas das vezes precisa de uma atitude, né, mais impetuosa, e aí é claro que isso também é possível, não é pecado se fazer isso, mas é preciso se identificar se é a forma correta de agir. Foi o que eu falei. Se trouxer bom resultado, ótimo, perfeito, você agiu da maneira certa. Agora, se trouxer muitos danos, não só a você, mas também a quem cerca a sua vida, então provavelmente não é a melhor atitude que você poderia tomar. Tá bom? Um outro motivo, outra pessoa, um exemplo que a gente trouxe pra gente aqui também sobre motivação é Ana. Ana é um exemplo de um motivo para agir, e o motivo da Ana foi a esterilidade. Ana foi motivada pela esterilidade. E imagina bem você ser motivada por aquilo que é impossível. É difícil. Muito difícil você se posicionar frente a algo que é impossível de acontecer para a sua vida. Mas esse impossível também é motivação. Entende? Esse impossível também vai te levar a agir. E 1 Samuel, quando vai falar que Eucana leva a Ana para o templo, né, e ela chega lá num momento em que está desesperada. Essa aqui é a fala que mais traduz aquele comportamento de Ana, né? Desesperada. O que eu vou fazer? Há quantos anos eu estou aguardando por algo que eu não posso ter? Eu já entendi que eu não posso ter, mas eu preciso. Eu quero, porque tem me envergonhado, tem me trazido humilhação. Esse era o aspecto de Ana na sua impossibilidade, né? E mesmo assim, o que ela não desistiu? Qual foi a ação de Ana? Eu vou buscar. Deixa eu pedir para alguém que realmente pode fazer por mim. Porque quem não poderia fazer por ela era Eli. Eli não poderia fazer nada. Eucana não estava ajudando. Penina só prejudicava, era a pedra do sapato. Então olha só que ela dá uma olhada para todas as esferas ao redor dela e ela fala assim, caramba, aqui na minha visão não tem ninguém para agir por mim, então peraí, eu sei a quem recorrer, eu vou a Deus. Eu vou a Deus porque impossibilidade não é possível ao homem, a homem nenhum, mas impossibilidade é possível a Deus, que Ele é o dono do impossível. E aí ela vai, toma uma atitude, né, como tantas outras, de estar ali. E aí quando aparece a figura de Eli nesse contexto aqui do que está acontecendo, ela chega para ele e sabe como responder. E isso aqui é muito importante. Você precisa saber dar respostas na hora certa. E aí quando Eli vai falando com ela ali, ela sem ofender, sem causar nenhum ruídos na fala, como a gente, né, ouviu no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, pega aqui no canal, assista aí o vídeo, você vai gostar porque fala sobre comunicação. E aí a gente aprende aqui também como é que Ana tem essa comunicação aí com Eli, né? E é uma comunicação que gerou excelente resultado. Ela explicou, não, que embriagada, eu não estou embriagada, eu só estou com amargura na alma. E olha que bacana quando a gente tem uma boa atitude, que qual foi a resposta de Eli? Ele disse assim, vai para casa, e o que você está pedindo que te seja concedido. Olha que legal, que quando ela dá uma resposta que não é ofensiva para Eli, ela já ganha naquela hora de bônus uma profecia. Ele já profetiza na vida dela dizendo assim, poxa, o que você pediu aqui, você vai receber.
Então isso mostra pra gente que quando a gente tem esse tipo de atitude, né, essa motivação que vai te levar a uma resposta, que vai trazer para você reflexos tão positivos como esse, que de bônus ela já ganhou uma profecia ali com Eli, e é como se hoje ele chegasse para ela e falasse, não, o que você está pedindo vai ser feito, fica tranquila, acaba com essa amargura na tua alma, vai acontecer. Olha que palavra motivada que ela recebeu da parte de Eli. Não, vai ser concedido. Tá pedindo? Então, vai ser lhe dado. Faça isso. Aprenda a tirar bônus da vida, tirar bônus de pessoas que te cercam, com palavras que vão acrescentar a você um bem-estar na sua alma, não apenas no seu físico, sabe? Vai trazer para você resultados em que o teu espírito vai ser motivado também, não apenas as suas ações. Entende? E é o que acontece com Ana. E aí a gente vê lá no versículo 20 do capítulo 1, Ana gerando. Ana recebendo aquilo que tanto lhe foi privado por algum tempo da sua vida, e claro que teve propósito para isso, como também nas nossas vidas existe propósito para a gente não ter aquilo que a gente pede no momento em que a gente quer, mas aí nos leva a agir, nos motiva a ações que vão gerar no tempo determinado aquilo que a gente tanto almeja. Isso é bom, não é? E aí eu trouxe mais um exemplo para a gente também, que é Débora, e eu gosto desse exemplo aqui, porque Débora ela foi motivada pela guerra. E hoje a gente tem vivido muitos dias que a maior motivação do ser humano tem sido a guerra, né? Os conflitos, as dissensões, as separações, né? As decepções, tudo isso não é para gerar em nós uma apatia, não é para gerar em nós desânimo, não é para gerar em nós uma falta de vontade de viver. Pelo contrário, e é isso que eu queria trazer para você nesse vídeo e deixar claro para você isso. Tem circunstâncias que estão acontecendo na sua vida, não é para parar você não, querida, é para te despertar para agir. Entende, meu amado? Então seja despertado para tomar uma atitude, para agir da forma correta. E aí você está somatizando, intensificando muito mais a guerra que está afligindo você do que a necessidade de agir, de mudar toda essa circunstância que tem te cercado. E olha o que aconteceu com Débora, juíza, então era uma mulher culta, uma mulher sábia, né? Era uma mulher que tinha como premissa aconselhar pessoas, né? Dar direção à vida das pessoas. Não foi diferente quando um rei, né, no caso Baraque, foi procurada, ela também tinha uma orientação objetiva para passar para esse rei, e é claro que é o exemplo dessa mulher, a vida que ela tinha, a forma com que ela se portava, gerava nas pessoas confiança. De ir lá, de perguntar para ela, de saber a resposta dela, o que ela achava, né, o que ela pensava acerca daquele assunto. E aí eu fico pensando, será que as pessoas estão olhando para a gente também dessa forma? Com confiabilidade, acreditando que a orientação que a gente vai dar, né, que o conselho que vai ser dispensado vai ser de uma proporção que vai gerar nela algo positivo? Ou a gente está tão desacreditado que ninguém procura a gente para pegar conselho, para falar nada? Não, pelo amor de Deus, com fulano não, ele não vai ter um conselho assertivo. Vamos procurar por uma outra pessoa. E muitas das vezes a gente vê até isso em líderes que deveriam ser confiáveis para se dialogar, para se pegar uma diretriz, para ter um posicionamento, e esses líderes não estão sendo procurados. Por quê? Porque não tem uma vida libada, né, no acerto, não tem uma vida que gere confiança, né? Porque todas as outras áreas da sua vida estão comprometidas acerca com circunstâncias paralelas e que nem convém, né, para um comportamento de liderança. Então será que a gente também está sendo visto dessa forma? Porque Débora tinha um excelente olhar no povo que a cercava. Não era pessoa distante, não, era quem convivia com ela e que sabia, cara, procura Débora. Tá precisando de um conselho? Vai procurar Débora, fala com ela.
Débora é boa para isso. E quando essa guerra se instaura no meio do seu povo, em que ela também tem um direcionamento espiritual, ela dá o conselho certo para a pessoa certa, a ponto de esse rei chegar para ela e falar assim: cara, eu vou, é para eu ir? É para ir para a guerra? Tô pronto, vou lá, mas eu só vou se você for comigo. Só vou se você estiver do meu lado. E muitas das vezes tem pessoas que querem distância de nós. Ah, isso é tão triste. Hã? Não, eu posso ir para qualquer lugar, posso estar em qualquer lugar, mas com fulano, com fulana, não. Eu não trabalho com fulano, não trabalho com a fulana. Não, ela é pesada, não, tem muita fala contraditória, muito pessimista. Imagina, quem quer conviver com pessoas assim? Então esse rei teve a postura de falar assim: não, Débora, vem comigo. Porque a mulher que você vai me trazer segurança, vai me trazer calmaria, vai me trazer confiança naquilo que eu, enquanto rei, já sei fazer, como guerrear, mas eu preciso de alguém que esteja do meu lado, que me garanta que eu estou indo bem, que me garanta que todas as atitudes e decisões que eu estou tomando em meio à guerra é a atitude certa, porque era esse o olhar da Débora, sabe? Era esse olhar que a Débora tinha. Um olhar em que, olha, cuidado, não, por aí não, vai por aqui. Não, esse cuidado é muito empático. Por isso que a Débora, quando ela dava conselhos a pessoas, ela dava um conselho não pensando em si, mas pensando no outro. Que às vezes a gente faz isso. A gente dá um conselho para alguém como se fosse bom para nós, mas será que é bom para quem está nos ouvindo? É bom para ele? É bom para ela? E quem nos ouve é que precisa ser focado na nossa resposta, não a gente que fala. E a Débora teve esse cuidado. E aí ela fala assim: não, pode ficar tranquilo, porque eu vou com você. Eu vou com você. Eu fico imaginando o alívio de Baraque, quando a Débora fala assim: eu vou contigo, calma. Ele, poxa, que maravilha que esta mulher em quem todos confiam e quem pouco erra na sua fala, que tem sempre uma direção, vai estar comigo do meu lado. E a gente precisa ter esse cuidado de aproximar pessoas nesse nível nas nossas vidas. Aproximar pessoas de nós que tenham posturas responsáveis, confiáveis e seguras. Essas são qualidades que a gente pouco tem visto nas pessoas. Então, se você, de repente, está assim: mas Sulamita, eu não estou vendo isso em ninguém. Seja você, então, essa pessoa. Não está vendo em ninguém? Então, desperte esses níveis de qualidades em você. Seja alguém seguro para alguém, seja alguém confiável para alguém, seja alguém de certeza, né, de responsabilidade para alguém. Seja você essa pessoa. O mundo precisa de pessoas assim, a começar por nós, por mim, por você. Né? Essa fala, quando eu digo isso para você, não é só para você não, serve para mim também. Eu penso em todas as circunstâncias da minha vida em que eu preciso ser melhor ou estar melhor para alguém, né? E aí ter o retorno da vida dessa forma. Eu fiquei muito feliz essa semana, inclusive, uma pessoa em que eu aconselho, né? Todos sabem que eu trabalho com aconselhamento espiritual. E aí uma dessas pessoas chegou para mim e disse assim: eu não sei, porque eu não tenho o que pagar a você pelo que você está fazendo pela minha vida. E aí eu respondi para ela assim: então se despreocupe, porque eu estou fazendo porque já está pago. Já foi pago tudo que eu estou fazendo pela sua vida, porque eu já recebi isso de alguém em que sabe pagar. De alguém que paga muito bem. Então, não fique preocupada com isso. E a gente se abraçou ali, a gente se emocionou. E aí aconteceu na minha vida como aconteceu na vida de Esther. Ela profetizou na minha vida, algo que eu precisava também receber. Foi muito gratificante, foi uma experiência para mim inesquecível, que aí eu entendi que eu precisava disso, desse retorno do mundo. Só que para ter esse retorno, ele exige de mim uma ação. E essa ação precisa ser a melhor e a mais assertiva possível para ter isso de retorno. Tá? Então, esse é o exemplo da Débora, em que ela realmente foi à guerra, venceu, Baraque guerreou com excelência, Cícera foi morto, né? Não foi preso, né? Não foi escondido, não fugiu. Não, o resultado foi o melhor. Acabou-se, aniquilou-se o maior inimigo daquele povo.
Tanto que ela vai contar que do outro lado ela cantou. E é isso que a gente faz. A alegria traz esse ânimo na nossa alma, em que a gente tem essa vontade, né, de dar saltos, pulos de alegria, cantar, né, e glorificar quem deu a vitória para nós. E aí eu trouxe um exemplo também de Daniel. Daniel também é um bom exemplo, por quê? Porque ele foi motivado pela má notícia. Notícia ruim é um negócio que corre, né, gente? Meu Deus do céu, como notícia ruim corre rápido. E só que Daniel, quando ele recebe essa má notícia, né, tá lá no capítulo 9 do livro de Daniel, e o verso 2 vai falar isso, vai dizer que nesse primeiro ano do governo real, Daniel compreendeu mediante uma leitura que foi feita nas Sagradas Escrituras de que o Senhor estava concedendo ao profeta Jeremias uma informação. E qual era essa informação que Jeremias obteve? De que a desolação de Jerusalém iria durar por 70 anos. Então você pensa, receber uma informação assim de que durante, olha, 70 anos, mas vamos minimizar isso, né, para nossa compreensão real do agora. Pensa você chegar e receber uma notícia dizendo que durante 10 anos vai ser cancelado o salário. Ninguém recebe salário. Não vai ser estipulado mais um mínimo, cada um dá o mínimo que quiser para o seu funcionário, dá-se emprego se quiser. Pensa que a gente volta aí quase que num nível de escravidão do século passado e isso vai durar durante 10 anos, só acaba depois de 10 anos. Como que você agiria com uma notícia como essa? Pensaria logo nos seus filhos, na sua família, nos seus amigos, como ficaria fulano, bertano, cicrano, o que vai ser da nossa vida agora, e o que mais se apropria de nós nesse momento da má notícia é o desespero, né? Mas não foi essa a postura de Daniel. Eu gosto porque Daniel não se desesperou. Qual foi a primeira coisa que Daniel fez? Ele volta o seu rosto ao Senhor e começa uma oração. E essa oração é uma oração de súplica, é uma oração que está envolvendo um jejum, é uma oração que ele veste panos de saco, então envolve humilhação. Então, olha as posturas que Daniel adotou. Ele jejuou, se absteve daquilo que lhe trazia, né, felicidade e prazer. Então, ele também se humilhou. Quando ele se coloca na posição das suas vestiduras, as suas vestes muda, né? Veste de panos de saco, se cobre de cinza, né? Se veste como se estivesse em luto. E aí começa um diálogo, que é a oração. O diálogo com a pessoa certa, que é Deus. Você está entendendo? Diálogo certo com a pessoa certa, na postura certa, hein? Tomando a atitude certa. E isso aqui é importante para nós, é importante para a gente ver os resultados certos para a nossa vida. Porque se esse rapaz não começa a ser motivado, mesmo com tudo que ele ouviu, que é triste, que é ruim, que é amargoso, ele não quer ouvir, como é que ele vai ter essa posição, né, de ter resultado que ele espera? É complicado, não é? É muito complicado. E aí a gente chegou ao último exemplo de hoje, e é o melhor exemplo que poderíamos ter, né? E o exemplo de motivação chama-se Jesus Cristo. Ele mesmo já é uma motivação para as nossas vidas, né? Mas também enquanto encarnado, né? Enquanto verbo encarnado, enquanto um homem vivendo entre nós, um Deus vivendo entre nós, né? Jesus foi motivado pelo seu propósito. Ele teve uma motivação também. Ele foi motivado pelo propósito. E era um propósito de nos justificar, nos redimir, nos salvar. E aí foi um propósito que elenca em vários vieses, mas que todos eles com a mesma importância e com a mesma intensidade. E aí a morte de cruz desse Cristo trouxe para nós grandes, imensos benefícios para a nossa vida, né? Benefícios que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar
e nem com nenhuma outra pessoa. Somente na pessoa da Trindade, em que o Pai abre mão de um filho que morre, e aí, a partir da sua morte, nos deixa um consolador chamado Espírito Santo, para que esse propósito seja todo concluído. Né? Ele iniciou com o ministério terreno, né? Com uma morte de cruz, e aí não acabou ali, porquanto ressuscitado, ele também volta ao Pai e deixa pra gente o Espírito Santo. Você vê que propósito perfeito, muito bem alinhado, com estruturas que a gente precisa copiar. A gente precisa copiar esse nível de estrutura de organização, né, na motivação. Ele tinha um propósito, sim, foi motivado por ele, sim, mas aí, através desse propósito muito bem elencado, muito bem estruturado, e claro, é perfeito porque vem de um Deus perfeito, né? Mas a gente precisa copiar, ou ao menos ficar na tentativa de copiar essa perfeição, para trazer para nós também os resultados esperados. Por quê? Porque quando foi desenhado pelo Pai de ter alguém que justificasse o nosso pecado e nos trouxesse redenção e salvação, ele sabia que tudo isso que aconteceria seria algo que iria perdurar até o dia que ele viesse a resgatar essa humanidade perdida. Né? Então é importante a gente falar sobre isso, porque com esse resgate ele trouxe para nós o que já tinha se perdido há muito tempo, chamado paz. Gente, por isso que a gente não pode abrir mão da paz, porque essa paz já foi conquistada por alguém e foi conquistada na cruz pelo nosso Senhor Jesus. Então, aproveite de uma paz que alguém já conquistou para você. Não abra mão disso. Eu perdi a paz quando me separei, perdi a paz quando tive a perda de um filho, a perda de um marido, eu perdi a paz quando me afrontaram na minha igreja, eu perdi a paz quando me tiraram o meu cargo. Então, você não pode se dar o direito de perder algo que alguém já conquistou para você. É tua. E esses intempéries da nossa vida, eles precisam ser todos eles passageiros. Todos precisam ser passageiros, porque isso, quando perdura, traz consequências irreparáveis, né? Eu quero deixar claro para você a questão do tempo que a gente passa em situações depressivas. A depressão, quando ela demora muito tempo a passar na nossa vida, ela tende a matar neurônios e a diminuir o tamanho do nosso cérebro. Então, cuidado com esse tempo depressivo que você passa pela sua vida, porque muitas das vezes ele está sendo muito mais prejudicial do que você imagina. Muito mais do que você imagina. E não vale a pena. Isso eu quero deixar muito claro para você. Não vale a pena. E aí essa motivação do nosso Jesus, eu queria deixar para você também qual foi o intuito maior disso, porque nós recebemos um nome também com esse Jesus que faz esse sacrifício por nós. E quando ele chega lá no Apocalipse, no capítulo 1, ele vai deixar claro para mim e para você sobre o que ele nos constituiu com a sua morte. E aí eu queria que você lesse comigo também, se você puder, né? Ou se você não puder, não estiver perto da sua Bíblia, só acompanha essa leitura comigo, porque ela é muito especial, e ela vai dizer o seguinte assim, olha: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, é o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos, não foram de alguns, foram de todos os nossos pecados. Você consegue entender isso? Que você está liberto não é de algum, não é de um grande, de um pequeno, porque esse Deus não mensura pecado. Ele te libertou de todos os seus pecados. E aí o verso 6 vai dizer o seguinte: e nos constituiu reino e sacerdotes. Ai, gente, olha que promessa maravilhosa. Você foi constituído a isso. O propósito dele gerou vários propósitos para a sua vida, e um desses propósitos é esse aqui. Ele constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, servir seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Domínio a ele, tá na mão dele. Cara, para de ficar trazendo esse controle e domínio para tua mão. Isso não tá legal. Enquanto você estiver insistindo em ter e assumir controles e domínios que não são seus, isso vai te levar a caminhos tortuosos, a pesares, a desgostos, a angústias desnecessárias da sua vida. Então entenda que o domínio está na mão de Deus, entende? É por isso, porque o domínio está na mão dele, é que a glória precisa ser dele. Senão, quase que inconscientemente, você traz essa glória para você. Se você se mantiver nesse controle, nesse domínio, achando que o poder está na tua mão, você está tirando a glória que já tem um dono, e o dono se chama Jesus Cristo. Então deixa que essa glória e esse domínio continue na mão de quem já foi instaurado, de quem já foi constituído. O Pai constituiu ao Filho esse domínio, esse controle pelos séculos dos séculos. E é por isso que a cruz, ao mesmo tempo que trouxe para mim e para você graça, ela trouxe também a misericórdia. A graça e a misericórdia já podem ser alcançadas por mim e por você, independente de qualquer coisa. Você não precisa de ritual para isso. Você não precisa de pedir a alguém que faça isso por você, um sacrifício para isso. Você não precisa de mais nisso, de mais nada disso, porque tudo isso já foi conquistado na cruz. Graça, um favor que eu e você não merecíamos. Misericórdia, é ter a empatia do que a gente está sofrendo, do que a gente está vivendo. Eu sempre costumo dizer que quando Cristo passou por aqui e viveu todas as arguras da vida, ele intercede hoje ao Pai por nós, mas não com achismo, mas com certeza ele sabe exatamente o que é a dor, o que é a angústia, o que é a tristeza, a alegria, a vontade de viver, a depressão que você passa, as motivações que a vida lhe traz. Ele viveu tudo isso, então ele tem propriedade em falar ao Pai, não apenas por ser um Deus, mas principalmente por ter vivido e entender que na pele eu e você passamos por isso. É tão bom a gente ter essa certeza, é tão bom a gente ter essa convicção. Isso ninguém pode tirar de você, querido. Nenhum ser humano pode tirar essa convicção da sua vida, de você saber e entender que graça e misericórdia jamais podem ser arrancadas de você. Jamais podem ser arrancadas de você. E o homem, muitas das vezes, não se relaciona um para com o outro dessa forma, com graciosidade ou com misericórdia por alguém. E a gente sabe que isso acontece até mesmo de quem está mais próximo, né? Principalmente de quem está mais próximo de nós, que é aí que vem a decepção. Quem você não conhece, ou quem te tem por inimigo, ou quem não tem nenhum poder influenciador na sua vida, não te causa decepção. O que causa decepção a você é quem você se relaciona, quem você conhece, quem você nutre sentimentos carinhosos, né? Quem você nutre afeto. São essas pessoas que tendem a decepcionar-nos. Mas quando você está embebido pela graça e pela misericórdia do Pai, e aí você foca todo esse seu sentimento e confiança nele e não mais nessa esfera humana, jamais você será decepcionado. Não haverá decepção para sua vida, porque esse Deus, ele não decepciona ninguém. Ele sabe o que faz, quando faz, para quem faz. Tudo isso é uma responsabilidade do nosso Deus. Tudo isso é uma responsabilidade que está na mão dele. Então, essas misericórdias, essas ternas misericórdias do Senhor são bênçãos e são bênçãos muito pessoais. São bênçãos individuais. Esse Deus é um Deus particular, querido. Esse Jesus que teve esse propósito de estar morrendo na cruz, né, por mim e por você, né, carregando sobre ele meu e teu pecado, e não importa qual, né? Ele age para conosco com muita pessoalidade, individualmente. Então ele não vai fazer pela minha vida a mesma coisa que ele vai fazer pelo Léo, que é o nosso diretor aqui desse podcast. Não, ele vai agir de forma distinta. Ele não vai fazer na sua vida o que faz na vida do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe, do seu patrão no seu trabalho, do pastor da sua igreja. Não. Ele vai agir de uma forma muito individual, muito pessoal. E é por isso que vale muito a pena a servidão para esse Deus, porque a gente ganha muita coisa de bônus. E são bônus específicos. Ele não olha para a terra e fala assim, tá bom, vou dar para todo mundo o mesmo bem material. Ele não faz isso. Eu vou dar para todos o mesmo tipo de emprego.
Vou dar para todos o mesmo nível de intelecto? Não. Até porque existem situações que são condicionais. E aí vai depender da condição que eu possuo e da condição que você possui. Não falo financeira, falo muito mais de condição intelectual, de condição cultural, né, de condição ambiental. O nosso Deus é um Deus tão poderoso que ele traz para nós as proporções devidas para a nossa vida. Sabe? Ele traz para nós aquilo que a gente precisa, mas na proporção que a gente pode ter. Nem além e nem aquém. Por quê? Se for além, você perde. Se for aquém, você vai ficar insatisfeito. E esse Deus não deixa ninguém insatisfeito. Então, olha a importância de se levar um propósito até o final e de ser motivado por esse propósito. Porque enquanto ele estava vivendo o seu ministério, enquanto ele estava sendo crucificado, enquanto ele ressuscitava, né, porque ele mesmo entregou a sua própria vida, não foi morto por ninguém. Enquanto ele ressuscitava, ele estava pensando no dia de hoje, na sua vida como está agora, na minha vida como está agora. E aí ele sabia que toda aquela motivação do seu propósito nos levaria a chegar no instante que estamos agora da nossa vida. Esse é o momento em que Deus aguardava e esperava para nos abençoar, para dispensar graça, misericórdia, né? E aí começa isso, olha que bacana isso aqui, querido, que isso não começou, Deus não ficou aguardando assim, deixa eu ver como é que ela vai viver, como é que vai ser a vida dela, que tipo de caminhada ela vai ter, quais os lugares que vai frequentar, para ver se eu faço um plano para a vida dela. Nada, não foi isso. Desde o ventre da sua mãe, desde o ventre da minha mãe, o Senhor já desenhava todo o trajeto da nossa caminhada, todo o caminho de excelência que Ele tem para nós. O que acontece é que muitas das vezes a gente quer pegar atalho. O que acontece é que muitas das vezes a gente discorda do melhor que Deus tem para nós, pensando que o melhor está na nossa mão. Por quê? Porque muitas das vezes os caminhos que o Senhor desenha para mim e para você, eles não são tão explicáveis. Eles não são tão entendíveis naquele momento, porque você vai entender muito depois. Você não entende enquanto está parado e olhando a trajetória, você entende no meio da caminhada. E aí você vai percebendo que final que Deus tem para a sua história, que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Então é importante você também ser motivado por um propósito. Agora eu preciso perguntar para você, você tem um propósito? Você sabe qual é o propósito que você tem para sua vida? Aqui é um gancho que eu deixo para você. Que se você não sabe, que se você não conhece o propósito que Deus tem para você, então você precisa procurar saber. Entender. Não é difícil. Por quê? Porque tudo que você vai vivendo, em tudo que você vai caminhando, você vai vendo os resultados e é o resultado que vai te dando a deixa. Poxa, é isso mesmo que eu preciso fazer. Pô, tem um chamado, é para isso aí. Eu descobri muito cedo na minha vida que eu tinha um chamado para alguma coisa que envolvesse a fala. Eu percebi isso. Um amigo meu, Wallace, ó, beijo para você, Lalinho. Esse amigo, uma vez lá em 2012, se eu não me engano, ele chegou para mim e me fez um convite. Falou, vamos numa igreja lá no lugar e você vai pregar. Eu tomei um susto com aquilo. Falei, rapaz, não posso, é muito grande, muita gente. Falei, não, pá, você vai se dar bem com isso e tal. E naquele momento eu entendi, eu falei, caramba, não é que eu gostei disso aí, isso é bacana. Porque propósito não traz fardo para você. Propósito não te decepciona, propósito não é feito com tristeza, você tem prazer no que faz, você se alegra com o teu propósito edifica você antes de você edificar a outros, o propósito te dá certeza antes de você ser certeza para alguém, o propósito te traz uma soma de responsabilidade antes de você se responsabilizar por alguém. E aí você sabe que é o propósito, é aquilo, é esse o chamado que você tem e é isso que você precisa fazer. Então, eu quero encerrar esse vídeo de hoje deixando essa deixa para você. Procure seu propósito e já comece a exercer esse propósito. Veja no que você tem chamada, no que você desenvolve com excelência, no que você é bom, sabe?
e naquilo em que você se considera apto a fazer, comece a fazer. Não enterra não, cara, não joga numa gaveta não, que isso aí não é bom para você. Isso não frustra só você, isso principalmente frustra a quem desenhou um propósito para você, a Deus. Então vamos evitar essas frustrações. Vamos evitar esses descontentamentos, vamos ser mais felizes, e você realizar um chamado, você realizar um propósito, torna você uma pessoa muito mais feliz, tá bom? Então, ó, um beijo no seu coração, obrigada por ter ficado com a gente aqui até o final. Não esquece, curte aí, compartilha, comenta, eu quero responder você, edifique outras vidas, tá? E volte para esse canal mais tarde, que a gente vai ter mais vídeos para você aqui, tá? Deus abençoe, fique em paz.